Se vocês olharem esse texto na tela, vocês conseguem me dizer quantos erros ele tem? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar novamente com leitura guiada, vamos praticar todas as habilidades que a gente tem no inglês, leitura com o texto, escuta, fala, juntar as palavras, as letras, mas hoje também a gente vai trabalhar com um pouco de estrutura, vocabulário, falsos cognatos e muito mais conteúdo. Fiquem comigo e vamos iniciar a leitura do nosso texto. I'm Lucas and I have 30 years. Aqui de cara já temos I'm Lucas, eu sou o Lucas, and I have 30 years. E eu tenho 30 anos. Aqui a gente está aportuguesando um pouco o inglês, porque em inglês a gente não diz I have, a gente diz I am. Eu sou e a idade. Não usamos o verbo ter. Ter somente para posse. E em outros casos também. Nesse caso, alguém é a idade. I am 30 years. E aqui no final faltou uma coisa, que é o old. I am 30 years old. O que eu posso fazer também? Cortar fora esse years old. I am 30. Dos dois jeitos estão certos. I am 30 years old ou I am 30. Vamos juntar nossa frase, praticar nossa fala de forma mais fluida. Já temos de cara aqui o início, a junção na contraction do I am, am. Lembrando, M, final de sílaba, final de palavra, fecha a boca. I'm Lucas, and I am, and I'm 30 years old, and I'm 30 years old. Lembrem, repitam depois de mim. I live in São Paulo with my wife and 2 children. Eu não sei nem como pronunciar isso aqui. Já vamos começar daqui, ó. Child é criança, singular. Plural dela é formada com o acréscimo de ERN, children. Então, children, o plural de child, é um plural irregular. Assim como foot, pé, feet, pés, person, pessoa, people, pessoas. Então, aqui já temos que childs é errado. Children. Então, I live in São Paulo. O que cortamos aqui? The, antes de nome próprio, não usamos a palavra the. Então, eu não digo, por exemplo, assim, the Pedro is my friend. O Pedro é meu amigo. Não. Nome próprio, Pedro, o nome da pessoa, corto the fora. Então, Pedro is my friend. Ok? Juntando isso, I live in São Paulo. Corto o E fora da minha pronúncia. I live in São Paulo with, som do TH, língua entre os dentes, ar passa livremente. I live in São Paulo with my wife and 2 children. Bora pra frente. We have a small apartment and very things inside, like books, pictures and plants. Então, nós temos um apartamento pequeno, de trás para frente, achou o substantivo, traduz de trás para frente, adjetivo small sempre primeiro, nós temos um apartamento pequeno, and very things inside, e muitas coisas dentro. Outro erro aqui, ó, não usamos very. Very a gente vai usar para enfatizar uma característica, uma qualidade, um defeito, ou seja, um adjetivo. Então, very e so eu vou usar quando eu quero, por exemplo, dizer very beautiful, muito bonito, bonita. Very good, very bad, so good, so bad, e assim sucessivamente. Aqui nós estamos falando de um apartamento pequeno e que tem muitas coisas. Coisas é um substantivo, é um objeto. Então, eu não posso usar o very na frente dele. Com os substantivos, nesse caso, eu posso usar o a lot of. Deixa eu escrever aqui para vocês. Tá na tela. A lot of things. A lot of things. A lot of. Esse T com som de R e o Fzinho do of, a gente corta fora esse som de V, of. A lot of things. Não pronunciamos a letra G. A lot of things. And a lot of things. Cortei o D do and também. And a lot of things inside. E muitas coisas dentro. Like books, pictures and plants. Like é uma palavra bem legal em inglês, que ela pode significar basicamente 3 coisas. O verbo gostar, esse like no sentido de como, ou também o nosso tipo. For example, I am like a little tired. Eu tô tipo um pouco cansado. Então, tentem daí. We have a small apartment and a lot of things inside. And a lot of things inside. Like, corto o E fora. Like books. Books. Não é books. Books. Books.
pictures and plants. Cortei o D fora. Como livros, quadros, né, e plantas. Se vocês têm interesse, gostam desse tipo de conteúdo e querem estudar inglês de verdade, deem uma olhada no meu mini curso de inglês básico, em que eu ofereço uma aula comentada com exemplos extras, pronúncias, outras explicações para cada capítulo da nossa gramática básica do inglês, com mais de 100 páginas, exercícios e textos que vocês vão ganhar de graça. Aproveitem, ainda está R$ 42,90. Conforme eu colocar mais conteúdos extras de bônus, eu vou aumentar esse preço. Quem adquirir agora não vai pagar nada mais além. Link no primeiro comentário da descrição. Se vocês não querem as aulas, apenas o PDF, apenas a gramática, só R$19,70, segundo o link do comentário fixado também. Vamos achar mais erros no nosso texto, venham comigo. I wake up 7 hours every day and go to work by foot. Meu Deus do céu, aqui tá cheio de coisa. Então eu acordo, I wake up, eu acordo às 7 horas todos os dias e vou para o trabalho a pé. Onde estão os erros? I wake up at. Sempre antes de horários que não sejam o de agora, a gente vai usar o at na frente da hora. Depois, 7 horas, a gente não fala hours. A gente vai falar 7 a.m., or 7 p.m., or 7 o'clock. Então, às 7 da manhã, 7 da noitinha, 7 da tarde, ou às 7 horas. Esse horas é o o'clock. Nunca diremos 7 hours. Então já temos aí, ó. I wake up at 7. Posso deixar sem nada também. I wake up at 7. Eu acordo às 7. Every day, todos os dias. And go to work, e vou para o trabalho. On foot, a pé. Alright? Voltando. I wake up at 7. Uma coisa só, corto o E fora, wake up, verbo acordar. Então, I wake up at 7. I wake up at 7. Every day, every. Esse E não pronunciamos. And go to, pode ser um R aqui, and go to work. Ah, aqui também é um erro, ó. And go to work. Antes da palavra trabalho, sentido de substantivo aqui, não colocamos novamente o the. Então, and go to work on foot, a pé. Novamente, tudo junto, venham comigo. I wake up at 7 every day and go to work on foot. Is close to my house. É perto da minha casa. O que está faltando aqui? It. Eu não posso iniciar a minha frase sem a pessoa. É perto da minha casa. O que é perto da minha casa? O trabalho. Trabalho é uma coisa, tenho que iniciar a minha frase com it. Em português, tudo bem a gente iniciar uma frase com o verbo. Em inglês, não. A gente tem que sempre colocar a nossa pessoa antes do verbo. Então, it is close to my house. It is close to my house. Close to, perto de. Além de que, close é o verbo fechar, o oposto de open. Alright? Bora pra frente. At the work, olha aqui, ó. Não coloco the. Mesma coisa de antes. No trabalho, at work, have many peoples. Tem muitas pessoas. Esse tem, não posso usar o verbo have. Have no sentido de posse. Aqui, tem no sentido de existir. Existem, tem muitas pessoas. Quando eu puder substituir o meu tem na frase pelo verbo haver, existe, eu vou usar o there is ou there are. Como estamos falando de people e não peoples, people é o plural de person, plural irregular, assim como a gente tinha lá em cima, child, criança, children, crianças. People, sem o S, pessoas. Então, tem muitas pessoas, there are many people. Olha que coisa linda que ficou esse meu there are escrito aí para vocês. Já vale o like só por esse there are que eu escrevi para vocês aí. Lindo de se ver. Mas vamos voltar. Então, at work, there are many people. No trabalho, existem muitas pessoas. From different countries, de diferentes países. Cortei esse T fora. From different countries. At work, there are many people from different countries. I like talk with they because I can practice my English. Então, eu gosto de falar com elas, as pessoas, porque eu posso praticar meu inglês. Primeira coisa, entre dois verbos, I like to talk.
Isso não é regra, mas na maioria das vezes, quando estivermos diante de dois verbos, I like you talk, coloco o to no meio. I like to talk. I want to dance. Eu quero dançar. I need to sleep. Eu preciso dormir. Existem exceções, a gente não vai falar agora, mas na maioria das vezes, entre dois verbos, coloco o to no meio. Então, I like to talk. Posso usar o with? Posso. Mas é mais comum a gente usar a preposição to também. Falar, conversar com alguém, é mais comum eu dizer talk to. I like to talk to them. Não usamos a palavra they. They é eles ou elas quando iniciamos a nossa frase. Ele é sujeito da frase. No final da frase, no caso aqui, ou depois de um verbo, depois de uma preposição, usamos o them. Isso eu falo lá nas nossas aulas do mini curso de inglês. Depois, quem for adquirir, deem uma olhada nessa aula. Super importante isso aqui. I like to talk to them. Tentem daí. I like to talk to them. Eu gosto de conversar com eles. Because, não é because. Corta isso aqui e corta isso fora. Esse AU vai se transformar como se fosse um O. Because I can practice my English. Because I can practice, som de S final, my English, juntei aqui. Porque eu consigo praticar o meu inglês. I like to talk to them because I can practice my English. I pretend stay in home this weekend. Eu pretendo ficar em casa neste final de semana. Pretend é um falso cognato. O correto aqui é a gente usar intend. O que é um falso cognato? Falso cognato é aquela palavra que parece, mas não é. Então, pretend parece ser pretender, mas não é. É o verbo fingir. Pretender é intend. Novamente, entre dois verbos temos o to no meio. I intend to stay. Eu posso dizer direto de duas maneiras aqui. I intend to stay home ou I intend to stay at home. Mas nunca in home. I intend to stay at home this weekend. Eu pretendo ficar em casa neste final de semana. Next. I go watch movies. Essa é clássica, já vou parar por aí. Eu vou assistir filmes. A gente pensa em futuro e coloca o go antes do verbo. Não. Para colocar um verbo no futuro, aqui é que a gente quer conjugar o watch no futuro. A gente quer dizer que a gente assistirá. De maneira informal, a gente vai assistir. Então, a gente pode simplesmente usar o will na frente do nosso verbo e a gente coloca esse verbo no futuro. Então, não é go drink, I go drink, eu vou beber. Não, I will drink. Eu estou colocando drink no futuro. Então, basta que eu coloque o will na frente. E fechou. Não precisa go. Aqui é a gente aportuguesando o negócio. Não. Will watch. I will watch movies. Eu vou assistir filmes. I will, L, puxa esse L. I will watch. Não é will com U. Will. I will watch movies and pass, corta esse D fora, and pass good times. O que está errado aqui? Time não tem plural, é uma palavra incontável. Faz parte dos substantivos incontáveis, uncountable nouns. Não existe plural desses substantivos. Time, no sentido de tempo, que é o nosso sentido aí na frase, não tem plural, ok? E eu não digo pass time, passar tempo, tradução literal. Eu uso o verbo spend. Olha que coisa linda a minha letra. Spend significa passar tempo ou gastar dinheiro. Então, spend good time, spend good time. Já corto o de fora. Spend good time. Passar bons momentos with my family, com minha família. Frase inteira. I will watch movies and spend time with my family. I will watch movies and spend time with my family. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Vou deixar vocês agora com esse vídeo com um cronograma de 6 meses de estudos para quem quer começar do zero.